Bom dia a todos que nesta manhã estão nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, Pastor Charles Souza, Casa de Oração Valentes de Cristo. Se inscreva aí no nosso canal, clique no sininho para que você possa receber todas as nossas notificações. Deixa um like, deixa um joinha, porque o YouTube ele entende como um conteúdo relevante e ele transmite a outras pessoas, fazendo de você aí um colaborador, um propagador da palavra do Senhor. Queridos, e nesta manhã eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Você, meu amigo, você, minha amiga, eu quero compartilhar convosco a palavra que Deus adentrou em meu coração nesta manhã, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 5, verso 35 e 36, que diz assim: Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindo da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. Queridos, esta é uma narrativa emblemática da palavra de Deus, que muito fala no meu coração e eu quero transmitir a vocês com a ótica de Jesus. Preste atenção. Este homem era chefe de sinagoga, chamado Jairo, líder, um homem de posses, um homem de bons relacionamentos, um homem de autoridade, de uma alta patente. Chefe de sinagoga, hipócritas, fariseus, eram os mestres da lei naquela época. Então, eles tinham acesso ao palácio, acesso talvez a médico, acesso a políticos, acesso ao governador. Então, imagine hoje um homem com essa patente, com esses acessos todos. Mas ele ainda não tinha acesso ao céu. Então, preste atenção. A Bíblia vai nos relatar que este homem, sabendo que sua filha está à beira da morte, doente, ela não havia ainda morrido, ela estava doente, ele toma uma decisão. Talvez, eu conjecturando aqui em minha mente, este homem já tivesse procurado todos os acessos que eu acabei de relatar para você. Acesso ao governador, acesso a médico. Ele tinha dinheiro, tinha posses. E ele tinha bons relacionamentos. Então, imagino eu que depois de buscar todos esses acessos, ele não tenha conseguido resolver o problema da sua filha. E muitas vezes é exatamente assim que acontece em nossa vida. Nós tentamos diversas maneiras e diversos meios buscar resolver problemas que só Deus pode resolver, que homem nenhum e nenhum bom relacionamento e nenhum acesso pode resolver. Vou te dar um exemplo recente. Na pandemia, um homem acionista de um grande banco mundial, ele pegou o Covid e mesmo tendo vários acessos, rendas financeiras, ele faleceu. Talvez ele não tomou a posição que Jairo, de buscar a Deus. Então preste atenção, este homem, chefe de sinagoga chamado Jairo, já tivesse buscado todos esses acessos. Mas a Bíblia vai dizer que ainda há esperança para uma árvore seca ou para uma árvore cortada. A Bíblia fala que ao cheiro das águas brotarão e não cessarão seus renovos. Há esperança ainda para aquele que crê. Olha o que Jesus responde para ele: não temas, somente creia. E preste atenção, este homem, sabendo dos milagres de Jesus, sabendo de todas as façanhas, das curas, de todo o sobrenatural, mas ele era chefe de sinagoga. Ele praticava aquilo que ele aprendeu. Ele não foi ensinado a acreditar que Jesus era o Filho de Deus. Não. Ele acreditava em Deus, mas não acreditava que Jesus ainda era o Filho de Deus. Mas ele teve que se render
Porque ele falou assim, não, tem que ser verdade. A minha filha, eu já tentei de tudo, com todos os meus acessos, e nada funcionou. Mas eu tenho visto falar de um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, que vem curando, libertando, salvando pessoas, e que dito por alguns e por muitos que é o Filho de Deus. E eu já tentei de tudo com as minhas forças. Então eu imagino que ele se encontrava cansado. E a palavra de Deus diz assim: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Vinde aprender de mim, que sou manso e humilde. Vem você aí também que está se sentindo cansado nesta manhã. E preste atenção. Ele toma uma decisão. Ele deixa sua filha lá doente. E ele fala, não, vou atrás do meu milagre. Sabe, tem momentos que é você e Deus, que você vai ter que largar isso aí que está te fazendo sofrer, que está querendo te matar, para ir atrás do mestre, querido. E esse homem, ele foi atrás de Jesus. E a primeira atitude que me surpreende, ele era chefe de sinagoga. Eles perseguiam naquela época os cristãos. Eles queriam, por qualquer maneira, prejudicar a Jesus. Mas naquele momento, ele toma uma atitude que me chama a atenção. E eu creio que deve ter chamado a atenção de Jesus. Ele se prostra aos pés do Senhor. Ele adora Jesus. E ele diz, Jesus, vai na minha casa, Jesus. A minha filha está doente. E aí, conhecendo um pouco do coração de Jesus, das batidas de Jesus, eu fico me imaginando, Jesus olhando para um chefe de sinagoga, aquele que vos perseguia, que queria sempre arrumar um meio, uma maneira para prender Jesus. Estava ali prostrado, adorando. Na cabeça de Jesus, no coração de Jesus, ele deve ter pensado assim, tamanha fé deste homem. E Jesus fala, então vamos lá. Né? Não temas, somente creia. Vai dar tudo certo, vamos lá. E Jesus vai, caminhando com este homem. E preste atenção, a Bíblia fala que Jesus ia com uma multidão. Imagina esse homem, chefe de sinagoga, líder, ele não abre a boca em nenhum momento. Ele está ali acompanhando o mestre, indo até sua casa. Ali talvez dentro do coração dele ele falou, agora eu vou conseguir, sabe? Agora vai dar tudo certo. O homem que chama-se o Filho de Deus está indo lá dentro da minha casa. Vai salvar minha filha. O meu milagre vai ser alcançado. O coração dele, depois de grande tristeza, talvez nesse momento tenha se enchido de alegria. E ele vem acompanhando Jesus. Só que a Bíblia vai nos relatar que em determinado momento, uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, rompe a multidão, toca na orla do manto de Cristo, e Cristo para ir até a mulher. A mulher é curada, Jesus vai até essa mulher. Imagine este homem, chefe de sinagoga, ele poderia ter falado, não, Jesus, olha, sou chefe de sinagoga, sou líder aí, ó, vai ver meu caso primeiro. Mas a Bíblia fala que não andeis ansioso por coisa alguma. Se preocupais com o dia de hoje, o dia de amanhã tem suas próprias preocupações. E quantas pessoas andam ansiosas, sabe? Porque é muito fácil acreditar em Jesus quando tudo vai bem. Agora eu quero ver quando as ondas gigantes e as tempestades, ventos fortes, sopram e batem contra o nosso barco, contra a nossa vida. Mas é nesse momento que este homem chamado Jairo chama a minha atenção e com certeza chamou a atenção de Jesus. Jesus para uma multidão por causa de uma mulher que já havia gastado tudo, que não tinha mais condições nenhuma, que não podia tocar e nem ser tocada. Jesus para uma multidão por causa dessa mulher. Imagine na cabeça desse homem, chefe de sinagoga. Poxa, estou com pressa, minha filha está à beira da morte. E Jesus para agora, mais uma vez, no meio do caminho. Mas preste atenção.
Este homem não abre a boca. A Bíblia não relata ele indagando Jesus. Não, vamos logo. Olha, minha filha está doente. Não, não, não. E quantas vezes eu e você somos assim? Queremos colocar Jesus contra a parede. Queremos que ele faça as coisas para a nossa vida no nosso tempo. Mas o tempo é dele. Por ele, para ele são todas as coisas. Ele é o nome sobre todo nome. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio, ele é o que faz, ele é o que desfaz. Todas as coisas. E esse homem, chefe de sinagoga, ele entende isso. Ele não abre a boca. Ele não põe o mestre contra a parede. Não, ele espera tudo acontecer, aquela cena parando. Talvez até no coração dele deve ter batido uma tristeza. Poxa, Jesus. Mas ele ficou quieto. Ele tomou posse, sabe? Porque ele acreditava de verdade que aquele homem que estava ali era o Filho de Deus. Porque ele já tinha gastado tudo. Já tinha buscado todos os acessos. E eu conjecturando, falei, não, a minha esperança está nele. Eu vou acreditar nesse aí, ó. Porque eu tenho ouvido os milagres. Talvez ele já tenha visto alguns dos milagres. Coxos que se levantaram, cegos que enxergaram. Porque um leproso, quando ele era curado, ele tinha que se apresentar ao sacerdote. Então, talvez esse homem, chamado Jairo, tivesse visto muitas pessoas que ele viu sem esperança nenhuma sendo curado. E ele lembrou disso. Eu aqui estou conjecturando, é a minha cabeça imaginando a Bíblia. Eu tenho que entender o pensamento e o coração de Jesus. E Jesus já sabia de tudo isso. Em nenhum momento ele aperta Jesus, não. Ele espera tudo acontecer. Espera a mulher do fluxo de sangue ser curada. Ele espera Jesus ir conversar com ela. E ele espera Jesus voltar de novo na direção da sua casa. Esperei no Senhor, a Bíblia diz. E ele concedeu o desejo do meu coração. Será que você aí que está me assistindo consegue esperar o tempo de Deus na sua vida? Esta é uma grande pergunta. Este homem entende isso. A Bíblia vai falar, preste atenção. E eu conjecturando, que eu vejo aí Jesus provando a fé deste homem, sabe? Pô, mas Jesus prova nós? Claro que prova. A Bíblia vai falar que ouro e prata é testado, é forjado, é no fogo. É onde que tira as impurezas do metal, é no fogo mesmo. E a Bíblia vai falar que as provações são esse fogo. Então, imagine só. Eu, conhecendo um pouco de Jesus, ele está ali provando a fé deste homem. Para ver se ele vai indagar, pôr Jesus contra a parede, ou querer dar ordem para Jesus. Vamos logo, eu sou chefe de sinagoga, eu tenho poder, senão eu vou mandar te prender. Não, 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 ele não fala isso em nenhum momento. Então, eu vejo e imagino Jesus provando a fé desse homem. E Jesus volta de novo para a situação dele. E ele começa a caminhar em direção à casa de Jairo. Provando a fé desse homem. Preste atenção. Quando Nabucodonosor põe um decreto que não podia mais orar, mas Daniel continua orando, é feito um decreto. Daniel já sabia que se ele continuasse orando, ele ia para a cova dos leões. Mas Daniel continuou orando 3 vezes ao dia. Não parou, não. Persistiu. E a Bíblia fala que mesmo assim ele é posto na cova dos leões. Mas ele tem vitória. Porque ele está sob a presença de Deus. E leão gosta de carne, ele é carnívoro. Ele não gosta de homens espirituais. Daniel dorme tranquilo ali, ó, usando o leão de travesseiro. E pela manhã, Daniel é tirado da cova do leão. E a Bíblia fala que Daniel prospera na Babilônia. Sabe? Nós temos que aprender a esperar. Nós temos que aprender a confiar. É quando as coisas estão difíceis para nós. Deus está provando a tua fé. Sabe esse problema que você está passando? Sabe essa adversidade que você está passando? Deus está te provando. É assim que Jesus fez com Jairo, provando a fé dele. E nesta caminhada, Jairo mostrou tamanha fé que muitos homens, talvez, que estão anos na igreja, não tenham. Só conseguem ter essa fé quando tudo está bom, quando o culto está abençoado, quando eu dou glória a Deus e aleluia, mas quando as ondas batem lá na minha casa, eu esqueço da fé. Eu começo a dar ênfase para o meu problema. Eu começo a não ter mais visão espiritual. Eu não enxergo mais a luz no fim do túnel, porque Jesus é a luz do mundo.
E aí, ó, preste atenção, como que é interessante. Jesus prova ele o caminho inteiro. Em nenhum momento ele murmura. E aí a Bíblia vai falar que quando eles estão chegando perto da casa, vem os servos da casa e dizem assim, ó, deixa pra lá, tudo se acabou, não incomoda mais o mestre. A tua filha estava doente, morreu. Olha só, talvez eu e você tivesse falado assim, é mesmo, vamos desistir, já acabou mesmo, já morreu. Ó, Jesus, pode ir embora, acabou tudo. Mas não. Jesus olha para ele e fala assim, olha só, não temas, somente creia. E ele tomou aquilo lá como vitória. Mesmo as pessoas do mundo dizendo para ele que já tinha acabado, que sua filha estava morta. Não, ele tomou posse na palavra, ele ouviu a voz de Deus. Ouça a voz de Deus nesta manhã. Jesus quer fazer um milagre que você está esperando. Mas você tem que crer, igual Jairo. Não tema, somente creia. Ele tomou posse desta palavra de Jesus. E sabe que Jesus falou? Vamos lá. Tua filha, ela não morreu, ela dorme. Querido, você vai escutar nesta manhã o que as pessoas estão dizendo para você? Ou você vai escutar o que os profetas estão dizendo para você? O mundo vai dizer que acabou. Mas Jesus, ele é o que dá vida e vida em abundância. O mundo põe um ponto final na tua história. Jesus põe um ponto e vírgula e dá continuação. Ele diz, ó, tua filha tá só dormindo. E ele entra na casa, ele diz a mesma coisa. As pessoas que estão lá no velório estão rindo de Jesus e rindo de Jairo. Eu falei, esses caras devem estar muito loucos. Tá dizendo que a menina tá dormindo, a menina morreu, tem cheiro de morte, tem quadro de morte, tem cenário de morte. E ele está dizendo que a menina está dormindo. Nós estamos aqui, eles acabaram de chegar, nem viram a menina, e estão falando que a menina está dormindo. A menina morreu. Vou repetir, não dê ouvido para as pessoas que falam que a tua história acabou, não. Sabe o que Jesus faz? Jesus, ele é muito sábio. Ele fala assim para as pessoas que estão rindo dele, vocês ficam aqui embaixo. Vai subir eu, Pedro, João, Tiago e Jairo. Ande com quem acredita nos teus sonhos. Ande com quem te incentive a levantar. Ande com quem dê ânimo para você. Ande com pessoas que estão no mesmo propósito com você. Pare de dar ouvido e andar com pessoas que te colocam para baixo. Comece a andar com pessoas que te colocam para cima. E é para cima que Jesus sobe. Com Pedro, João, Tiago e Jairo, o pai da menina. E quando eles chegam lá, a menina está sobre a cama. Jesus diz assim, Talita cumi. Ei, menina, levanta. Sabe o que Jesus está falando para você hoje? Se você acreditar, não temer e andar com pessoas que têm o mesmo propósito com você, sabe aquele sonho que estava embaixo da gaveta? Sabe o teu casamento que está destruído? Sabe o teu filho que está nas drogas? Teu filho que está lá numa penitenciária hoje? Olha só, Jesus está falando para você, vou colocar os teus sonhos para cima, vou dar vida nos teus sonhos, porque aquele que crê em mim, mesmo que morto, mesmo que o casamento esteja morto, mesmo que os filhos estejam acabados nas drogas, na bebedeira, em roubos, assalto, em criminalidade, mesmo assim, todo mundo dizendo contra, eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que morto, se crê em mim, viverá. E a menina se levanta. O pai recebe aquele momento com alegria. E ainda ele faz mais. Ele fala assim, a menina agora se levantou, os teus sonhos se levantaram, o teu casamento se levantou, os teus filhos se levantaram. Aí Jesus olha assim e diz assim, ó, agora dê comida para ela. Ele é o alimento, ele é o pão da vida. Sabe para quê? Para fortalecer mais ainda, para que os teus sonhos, o teu casamento, a tua família, a tua vida nunca mais fique prostrada, mas fique de pé. Jesus, além de levantar aquilo que está derrubado na tua vida, ele vai colocar força, dando alimento para aquilo, para que seja proporcionado a caminhar cada dia mais para toda a eternidade. E esta é a palavra que Deus colocou nesta manhã para a minha vida e para a tua vida. Que Deus abençoe vocês, meus amados. Eu quero orar com você. Leve seu pensamento a Deus e curva sua cabeça comigo nesta manhã. Senhor, meu Pai e meu Deus, que nesta manhã, Senhor,
pessoas possam ser abençoadas através dessa palavra, Pai. Pessoas que estão desanimadas, que não acreditam mais em milagre, meu Pai. Ah, Jesus, tira o medo, meu Pai. Tira, Senhor, toda a dor, todo o sofrimento dos corações, meu Pai. Ah, Senhor, faça com que a fé venha a ser animada, que as pessoas possam crer, Senhor, novamente, Senhor, porque Tu és um Deus vivo que faz milagre, Pai. No dia de hoje nós cremos na Tua palavra, que pessoas possam ser alcançadas nesta manhã, Pai. É o que eu te peço, te agradeço, consagro, em nome de Jesus, amém. E não se esqueça aí, deixe seu pedido de oração em nossos comentários, porque toda quarta-feira nós estamos subindo um monte para orar por você aí, ó. Porque quem clama tem resposta. E lembre-se, em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com vocês, não somente hoje, mas para toda a eternidade. É o desejo do pastor Charles Souza e da Casa de Oração Valente de Cristo para a sua vida. Que Deus abençoe vocês, meus amados.